boa noite. Boa noite. Eu queria agradecer ao Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura de Estado e Economia Criativa pela oportunidade de realizar esse projeto. A intenção, quando eu tive a ideia de fazer esse projeto, não é tanto uma aula técnica de dança, mas tem o intuito de trazer algumas ferramentas, instigar quem está participando nos processos criativos e tornar no processo criativo para montagem coreográfica, né? E tornar essa montagem algo o mais próximo do real, que eu acredito que é por onde a gente trabalha com a dança contemporânea, que é uma dança que não importa o que, mas ela tá o tempo todo se importando em comunicar, em transmitir alguma coisa, algum recado. Por mais vago que seja essa mensagem, ou mais clara, ela sempre tem o intuito de transmitir algo, e eu acredito que existem algumas ferramentas para a gente alcançar e facilitar mais nesse processo. Eu queria começar. Hoje eu pensei de trazer mais algumas coisas teóricas, alguns vídeos bacanas que eu acho que é bom da gente dar uma visualizada e uma estudada. Eu vou começar. Você já viu, mas eu tenho que trazer aqui para a aula, que é o vídeo do meu solo como é que eu falo? Foi quem deu o pontapé inicial para a montagem desse projeto. Essa aí é a filmagem de Florianópolis. Eu acho que essa você ainda não viu. Não mudou muita coisa não, mas vamos ver. Esse é o solo, né, que você já tinha assistido. Não tem muito o que falar, né? É mais acho que assim como você também montou seu solo, partiu mais desse processo da gente
Da gente entender uma necessidade, ter algo para comunicar, né? Querer comunicar e a partir disso construir através dos ferramentas que a gente tem que são necessárias, uma forma de comunicar aquilo que a gente quer falar, né? Você quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Não me deixa falando sozinho, não. Por enquanto não, por enquanto não. Tá, eu vou colocar outro vídeo aqui, aí conforme eu vou colocando, eu vou comentando com você o porquê que eu escolhi esse vídeo. Esse daqui é de uma companhia que você conhece, óbvio, né? Batisheva. Batisheva. Acho que esse vídeo é super famoso, acho que você já viu, mas vamos ver um trechinho. אשליית הכוח וקו דק שמפריד בין שיגעון ושפיות. הפניקה שמאחורי הצחוק ודו-קיום של עייפות ואלגנטיות. Ok. Deixa eu aproveitar logo e pegar outro vídeo. Esse aqui é Pina. Você já viu esse daqui? Não lembro, eu acho que sim, mas pode deixar, não lembro. Uhum. Esse aqui também trabalha com a repetição de movimento.
Muito bom, né? Muito bom, nunca tinha visto, não. Nunca tinha visto? Muito não. Eu Ah, gosto que esse Café Emily, ele tá no início de um dos filmes, um trechinho do Almodóvar, filme do Almodóvar. oi, amor, ela chegou. Tudo bom? Tudo ótimo, tudo ótimo. Eu escolhi esses dois vídeos pra falar, porque eu acho bem interessante como que é o estado corporal deles. E se você for ver, é uma movimentação simples, mas como que através da repetição eles trazem o estado do corpo. E aí eu trabalhei com uma coreógrafa recentemente, né, que é a Cris Seconello. E aí nos nossos processos de pesquisa, a gente teve um processo bem rápido e de construção, né, coreográfica. E depois, quando a gente finalizou a primeira apresentação, que fomos assistir a gravação para a segunda, ela falou uma coisa que me fez muito sentido sobre essa questão de trazer o sentimento ou não, de trazer as emoções para a cena. E aí ela falou sobre a gente utilizar a movimentação para trazer essa emoção e não utilizar a emoção para trazer essa movimentação, sabe? E aí isso fez muito sentido, porque não fica aquele sentimento fake. Tipo, você precisa fazer cara de triste. E aí, tipo, sendo que essa movimentação que você tá fazendo não te traz essa emoção, não te leva para esse estado. E aí ela falou sobre como a gente, nesse processo de construção coreográfica, e eu queria trazer isso pra cá porque eu acho que faz todo o sentido da gente pensar. A gente tem, como eu falei no começo, né? Essa função, quando a gente pensa em construção coreográfica, para mim está diretamente ligada em comunicação. Então a gente quer comunicar alguma coisa, a gente quer falar sobre algo. E aí dentro desse assunto que a gente quer trazer para a cena, quais são as sensações que a gente quer trazer junto com essa movimentação? Qual é o estado corporal que a gente quer trazer para essa cena? E quais são as emoções que a gente quer que estejam ali e que a gente quer que transmita pro público? Porque eu converso muito isso com meu namorado, que vocês conhecem, né? Que a dança contemporânea, ela deixa tudo muito aberto, né? Na grande maioria das vezes, ela deixa a interpretação muito aberta. Então, não é como outros lugares que é tudo muito assim, isso é isso, aquilo é aquilo, não. Na arte, nem falo na dança, na arte contemporânea, ela nos possibilita que o espectador, a partir das suas experiências, das vivências, ele conclua coisas que às vezes a gente como intérprete, como coreógrafo, nem pensou. Mas a partir da vivência dele, ele faz uma leitura que é diferente da nossa, daquilo que a gente traz pra cena. Então acho que nisso a gente não tem como ter controle, e eu acho até bom não ter controle. Eu acho que essa é a graça da arte contemporânea, da gente trazer algo pra cena e deixar que ela exista independente da gente, porque eu acho que é isso, né? A dança contemporânea, além dela comunicar, ela comunica independente do seu intérprete. A partir, né? É muito mais a partir do estado que a outra pessoa que está assistindo está e a bagagem de vivência que ela tem, do que propriamente a gente ter o controle de falar, não, eu quero falar sobre isso, isso, isso e isso. Pode ser que ela entenda a mesma coisa, o que a gente quer que ela entenda, mas na grande maioria das vezes vai muito além, né? Acho isso muito bacana. Mas eu acho que a gente consegue trazer
uma proposta mais concisa para a cena quando a gente pensa muito além dos movimentos, a gente pensa nas intenções, nas emoções, no estado que a gente quer alcançar. E aí, como que a gente pensa nisso, né? Porque eu não sei vocês, mas eu sempre parti, quando eu vou pensar numa construção coreográfica, quando eu vou pensar em coreografar alguma coisa, é tudo muito assim. Tem algo que eu quero comunicar, ou tem uma música que me inspira, e a partir disso eu vou criando as movimentações, e aí as emoções, as intenções, elas vão vindo. Não necessariamente são as movimentações me levam para esse lugar, às vezes não, às vezes eu tiro esse lugar emocional de outros lugares, mas quando ela trouxe isso pra cena, eu achei que quando ela trouxe isso pra gente, eu achei isso muito interessante. Porque quando a gente pensa em movimentações que vão levar a gente pra esse lugar, sabe? De emoção, enfim, na cena, além da gente trazer verdade pra cena, a gente também lida com uma coisa que é muito bacana, que é o inusitado, né? Ela trouxe uma experiência que eu queria compartilhar aqui com vocês, ela tava dançando um duo com outro bailarino e basicamente esse bailarino tinha que manipular ela de várias formas, tal, até que chegava uma hora que ela começava a reagir, ela meio que se cansava e começava a reagir. Só que esse bailarino, então, tipo, era um trabalho bem denso, né, bem pesado e tal, era esse lugar. Só que teve uma apresentação ou um ensaio, não lembro ao certo, que esse bailarino esqueceu todas as movimentações. Então, meio que ela começou a achar aquilo engraçado porque ele se perdeu totalmente e aquele poder de dominação que ele tinha na cena, ele acabou perdendo porque ele ficou... Sabe quando você esquece, você fica confuso e você acaba ficando perdido, e aí o jogo virou, tipo, ela começou esse estado de espírito, de corpo que a movimentação causava, começou a causar outro estado nela, um estado de tipo assim, ai que ridículo, que chacota, sabe? Não tinha mais esse negócio dele amedrontar ela, era mais uma coisa tipo assim, ai nossa, você tá me batendo. Sabe, houve essa mudança. E aí teve uma hora que ela começou a rir. E aí ela trouxe isso pra cena, assim. Que pensar por esse viés acaba tornando... A gente acaba perdendo um pouco o controle do que de fato a gente quer. Porque às vezes, naturalmente já ocorrem imprevistos, né? Quando a gente tá em cena. E aí a gente... utilizar esses imprevistos também para o nosso estado de espírito. Então, não necessariamente vai ser sempre aquela emoção que a gente vai trazer para a cena, sabe? Porque também vão ter outras coisas que vão interferir nisso, como, por exemplo, a forma como a gente vai estar no dia, as nossas emoções, se a gente vai estar mais tranquilo, se a gente vai estar mais feliz, se a gente vai estar mais triste. Ela fala sobre trazer esse bailarino que cada dia não é sempre o mesmo. Cada dia ele sente de uma forma, porque a gente vive e as coisas que a gente vive vai interferindo nas nossas emoções. Enfim, eu queria trazer isso porque eu achei isso muito interessante, sabe? Nos nossos processos a gente pensar, antes da gente pensar nas movimentações, a gente pensar onde que a gente quer chegar na emoção, no estado de corpo. E aí, como que eu posso alcançar isso? Fala, amigo, você quer falar? Essa experiência que você teve, que você estava contando aí, é com essa última coreógrafa? Isso, com a Cris. Muito, muito interessante, assim, porque quando eu fui para São Paulo, né, algumas semanas atrás, e lá a Jussara, fiz uma aula teórica com a Jussara Mille, e a gente estava falando sobre, ela estava falando sobre vários pontos, né, e teve um momento que ela falou sobre isso em cena, né? E ela falou sobre essa questão de tipo, ter que dançar 1000 vezes a mesma coisa, talvez 1000 vezes num dia só. Uhum. E ela começou a falar sobre energia, né? Sobre dosar a nossa energia, sobre trabalhar a nossa energia. Não só a Jussara, como outros professores
também focaram bastante nisso, nessa questão de energia. O curso teve duas vertentes bem interessantes, que chamaram bastante atenção, que foi a educação somática e essa questão de energia, né, de como lidar com essa energia, já que todo mundo que estava lá ia para cena, sabe, não fazia só aula, também estava em cena. E aí ela falou muito sobre essa dosagem de energia, mas ela deixou bem frisado pra gente que dosar energia é diferente de força, é totalmente diferente de força. E aí eu comecei a entender muito isso, porque como você me conhece, eu tenho muito essa questão, né? Tipo, eu sou todo travado, então eu tenho que fazer, acaba que meu corpo faz tudo muito forte, e se eu faço alguma coisa muito forte, acaba que eu igualo a minha força com a minha energia. Então, se eu tô muito forte, eu tenho que dar, na minha cabeça, eu tenho que dar muita energia. E lá, olha isso, lá eu aprendi que não precisa disso, né? E acabou que eu executei isso no dia mesmo. Que a gente teve uma aula muito, muito pesada, e aí eu falei assim, cara, calma, não preciso dar, tipo, 100% da minha energia, eu tenho que cuidar do meu corpo. Porque quando a gente tá em cena, a gente acaba esquecendo de cuidar do corpo, né? E aí acaba que a gente se machuca, ou acaba se perdendo também na movimentação, na contagem e tudo mais. E aí isso aí é um pouco da falta de educação energética, vamos dizer assim, porque a gente escuta sempre, acho que a gente escutou muito, né? Desde sempre que era tudo muito, assim, muito, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E às vezes não precisa de tudo isso, sabe? Porque a gente não se cuida. E aí, agora linkando com os vídeos que você disse, essa parada da repetição e tudo mais, eu acho que é muito isso, sabe? Esse último vídeo da Pina Bausch que você mostrou, me remeteu muito a isso, porque é uma movimentação repetida e que, se não tiver cuidado, se machuca, né? E também demanda energia, porque se você jogar tudo de primeira, joga tipo 100% de energia na primeira caída, pronto, você já se machuca, aí as próximas, que no caso começa a ficar muito mais rápido e muito mais frenético, tipo, acaba ficando desesperador de assistir. Mas, obviamente, eles são incríveis, esses bailarinos, não dava um desespero, né, de assistir, você ficava ali. É um vídeo, acho que tem o quê? 2 minutos esse vídeo? E parece que é imenso, sim, mas ao mesmo tempo muito curto, porque ele te prende e você quer saber, e aí, o que vem? E eu acho que tem um pouco a ver com essa dosagem de energia, sabe? Enfim, fantástico. Sim, esse vídeo aqui é um vídeo de uma bailarina do Rosas passando uma célula coreográfica. E ela não é nada demais, mas é uma movimentação tão simples, mas que eu achei tão interessante. E eu acho que tem um pouco de... Calma aí, deixa eu ver qual é a parte que eu queria. Tá sem som mesmo? Não, eu sei. Tá. É que ela passando a movimentação mesmo, mas eu queria trazer a forma como ela se movimenta, como os movimentos são simples, são gestos, mas a intensidade que ela põe, o estado de corpo que ela coloca, como que transforma, né? Um movimento que é simples, uma coisa que aparentemente não seria nada. E a gente está tão acostumado a trabalhar com coisas tão complexas. E aí como dá pra gente brincar, né? Sim. É porque a gente escuta muito simples e é batido, que a gente fica com medo de fazer um simples, mas às vezes o simples é tão mais bonito do que o... Então, mas aí é essa questão. Qual é o tipo de movimentação que vai me ajudar a chegar no lugar que eu quero chegar para esse trabalho, sabe? E não que tipo de movimentação, sabe? Eu acho que o olhar, quando a gente muda o nosso olhar para construção coreográfica, eu acho que auxilia muito também. Eu trouxe até uma frase da Pina que ela falava que ela não se preocupava com os bailarinos, não se preocupava em como os bailarinos se movimentavam, mas
o que movia os bailarinos dela. Então, tipo assim, não me importa que tipo de movimento você vai fazer, se vai ter perna, se não vai ter perna. Mas o que move, o que tá te fazendo trazer esse tipo de movimentação. E para que você traz esse tipo de movimentação? Em que esse tipo de movimentação vai te auxiliar? Como ele vai, como é que eu falo? Enriquecer ou não o que você quer comunicar com esse trabalho coreográfico, sabe? Enfim, o tempo é muito curtinho. Eu tinha separado alguns outros vídeos, mas não vai dar tempo de passar. Esse primeiro encontro eu queria mais conversar e trazer essa proposta da gente pensar, né, no que, porque essa oficina traz a proposta da gente construir algo, mesmo que seja pequeno, mas da gente pensar nessa construção e trazer ela para a cena. Então eu queria primeiro trazer esses como é que eu falo? Instigar vocês nesse sentido, nesse lugar, com alguns vídeos e com algumas falas, pensando na dança contemporânea. Primeiro, como uma dança que comunica, por mais que ela não comunique algo enfim, por mais que ela comunique algo que seja uma coisa simples ou uma coisa mais complexa, uma mensagem mais de ativismo ou algo mais suave, ela tá sempre comunicando e ao mesmo tempo ela é uma dança viva. Então ela depende muito do estado com o qual a gente vai estar em cena, sabe? Entrando em cena. E aí pro nosso próximo encontro, que vai ser 100% prático, eu queria que vocês começassem a pensar e trouxessem propostas do que hoje vocês gostariam de comunicar, sabe? O que hoje vocês gostariam de falar, o que tá aí na cabeça de vocês que vocês gostariam de trazer pra cena. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho em cima disso de uma forma mais prática, através das movimentações. E aí a gente vai pensar não nas movimentações em si, mas eu quero falar sobre isso, e para eu comunicar sobre isso, eu quero trazer essas emoções, eu quero chegar nesse lugar de corporal, e como eu posso alcançar essas características através da movimentação, sabe? Então a ordem de refletir e de construir a coreografia vai ser um pouco diferente. A chamada já vai cair, só tem mais 1 minuto. Enfim, eu queria agradecer a presença de vocês e até semana que vem. Ou até quinta, tô maluca. Até quinta. Obrigado, gente. Beijo. Adorei a conversa. Fiquei aqui só de ouvinte, mas eu amei. Beijo. Tá bom, beijo.